Bom dia, pessoal. Hoje nós vamos falar sobre alinhamento de 3 pontos. No estudo da reta, nós verificamos que quando eu tenho 2 pontos, eu tenho uma reta. Mas se eu tiver 3 pontos, nem sempre eu tenho uma reta, tá? Então, aqui eu trouxe uma reta desenhada no plano cartesiano, né? Tem o eixo X, eixo Y, e aqui temos uns pontos dados, né? Por exemplo, eu tenho o ponto A, 0 e 1, ó, o ponto A é o 0 e 1, o ponto B, 1 e 2, 1 e 2, e o ponto C, 2 e 3, 2 e 3. Então, temos aqui os 3 pontos dados, tá? Se eu olhar na figura, como eu tenho o gráfico, eu já sei dizer que esses pontos realmente estão alinhados. Mas no caso de eu não ter essa figura, só ter apenas a informação sobre os pontos, tá? Então, a gente não vai ficar desenhando o gráfico para saber se estão alinhados ou não. Então, aí a gente resolve por determinante, tá? E qual é a condição para que eu saiba que eles estão alinhados? Eu tenho que ter um determinante igual a 0. O resultado do determinante tem que ser 0. Então, vamos resolver isso daqui por determinante. Então, esses pontos aqui eu já sei, mas vamos ter certeza se eles estão alinhados ou não. Então, eu vou dispor, ó, o ponto A, coloco aqui o ponto A, embaixo do ponto A eu vou pôr o ponto B, embaixo do ponto B eu vou pôr o ponto C, que é 2 e 3. O determinante que nós vamos ter que resolver tem que ser de uma matriz 3 por 3, tá? Então, como eu não tenho essa terceira coluna, nós completamos ela com o 1. E para resolvermos o determinante pela regra de Sarros, a gente vai repetir essas duas colunas aqui. Então, eu repito 0 e 1, 1 e 2, 2 e 3. Então, aqui, ó, o ponto A tá aqui, o ponto B tá aqui e o ponto C tá aqui, tá? Agora, como que a gente faz? Nós vamos fazer a multiplicação em diagonal. Então, nós vamos lá. Primeiro, a gente vai multiplicar os valores da diagonal principal. E da diagonal principal, nós vamos retirar os valores da diagonal secundária, tá? Então, como? Olha, então, diagonal principal, tá aqui, ó. Né? Diagonal principal, 0 vezes 2, 0. 0 vezes 1, 0. Continuamos. 1 vezes 1, 1. 1 vezes 2, 2. Então, mais 2. Se tiver sinal negativo, tem que fazer a regrinha de sinal. 1 vezes 1, 1. 1 vezes 3, 3. Bom, a diagonal principal deu 5 positivo. Então, agora vamos trabalhar na diagonal secundária. A diagonal secundária vem pelo contrário aqui, ó. 1 vezes 1, 1. 1 vezes 1, 1. 0 vezes 1, 0. 0 vezes 3, 0. A última. 1 vezes 2, 2. 2 vezes 2, 4. Mais 4. Aqui deu quanto na diagonal secundária? Deu 5 também. Bom, 5 menos com mais é menos. Então, nós vamos ter que esse resultado é 0. Então, nesse caso, o determinante foi igual a 0. Se o determinante é 0, então nós podemos afirmar que sim. Os pontos A, B e C estão alinhados. Isso quer dizer, eles pertencem à mesma reta, tá? Então, isso resolvemos o determinante e descobrimos se sim ou não. Caso aconteça de eles não estarem alinhados, o determinante não será 0, será um valor diferente. Olha, coloquei aqui o ponto A de novo, o ponto B, só que agora eu coloquei um ponto D aqui nesse segundo aqui, ó. Então, o ponto D eu coloquei 2 e 2, 2 para o X, 2 para o Y. Então, aqui é o ponto D. Se a gente tivesse lá com o gráfico na mão, a gente já olha aqui e vê que está fora da reta. Então, ele não está alinhado. Mas vamos verificar se ele está ou não está alinhado? Então, vamos fazer a mesma coisa. 0 e 1, 1 e 2, 2 e 2. Aí, vamos repetir, colocar aqui uma coluna com 1 para formar
uma matriz 3 por 3, repetimos as duas primeiras colunas, 0 e 1, 1 e 2, 2 e 2. Fazemos aquele mesmo processo, diagonal principal menos os valores da diagonal secundária. Então, vamos lá. 0 vezes 2, 0. 0 vezes 0, 0 vezes 1, 0. 1 vezes 1, 1. 1 vezes 2, 2. 1 vezes 1, 1. 1 vezes 2, 2. Aqui está o resultado da diagonal principal, que foi 4. Menos, agora, diagonal secundária. 1 vezes 1, 1. 1 vezes 1, 1. 0 vezes 1, 0. 0 vezes 2, 0. 1 vezes 2, 2. 2 vezes 2, 4. O resultado da diagonal secundária deu 5. Bom, então eu tenho 4, menos com mais é menos, então menos 5. Então, esse resultado aqui deu quanto? Deu menos 1. Então, esse determinante, ele é diferente de 0. Então, nesse caso, como ele é diferente de 0, então, os pontos A, B e D não estão alinhados. Certo, pessoal? Entenderam, então? Se vocês tiverem dúvidas, vocês têm que fazer um pouquinho de exercício de cálculo de determinantes, tá? Daí volto lá na matéria do ano passado, revi um pouquinho e vocês conseguem, tá? Beijos!